Reis da Resenha. Está no ar mais um Reis da Resenha aqui na Jovem Pan. Como vocês sabem, toda semana a gente traz algum convidado especial para trazer aqui todas as notícias, informações do mundo da bola, principalmente. Ao meu lado está ele, Vampeta, meu querido, que vai apresentar aqui o nosso convidado, que tem boas histórias. Eu falei que esse hoje... aí eu não esqueço, não. Esse episódio eu vou ficar aqui nos bastidores, tomando a minha caipirinha aqui, só curtindo o papo. Passa, foi meu professor, Sérgio Soares, meu irmão. Grande professor, Vamp. tranquilo. Bem-vindo, viu? Chegou. Obrigado. Ô, Vamp, eu fui seu último treinador. Eu digo, não, pô, você foi embora e deixou oficina pra... Você foi pro Noroeste. Não. Foi pro Santo André. Pro Santo André, né? E deixou que Deus o tenha, oficina me dirigindo, que foi o último clube. Apresenta ele, Vamp, é o Sério, só técnico, ex-atleta. Ó, essa galera que tá todo mundo aí indo pra Arábia Saudita aí, pro mundo árabe, o homem foi primeiro que todo mundo, hein? Ganhou anel, ganhou a porra toda lá, carro, tudo. Mas, professor, logo de cara, vamos falar um pouco aqui da carreira. Começo de tudo, nasceu aonde? É paulistano mesmo? Primeiro clube, primeiros passos como atleta. Depois a gente vai chegar até... Os finalmente. Como treinador. Primeiro é um prazer estar aqui com você mais uma vez, com a Lívia e com todos que estão nos assistindo. Satisfação imensa, obrigado pelo convite. A minha história dentro do futebol, ela começou no Clube Atlético Juventus. Em 1982, no Juventus, eu comecei no infantil. Sou como todos os meninos, jogava na várzea e da várzea fui garimpado com 15 anos. Com 15 anos. Comecei lá no infantil. Com 18 anos já estava no profissional, seleção brasileira, seleção paulista, campeão da Taça São Paulo. E subi pro profissional com o Candinho. E lá fiquei do Juventus 10 anos. E a minha primeira saída foi pro mundo árabe no Al-Hilal, que hoje é o badalado Hilal, que eu joguei lá. Vai viver, deve estar vendo uma loucura quase isso. 40 aí, 40 vitórias seguidas. O Hilal sempre foi uma potência, né? É evidente que hoje, né, com todo o investimento que tem lá os 4 maiores clubes do mundo árabe, que é o Hilal, o Etihad, o Al Nassr e o Al Ahly, esses são os 4 clubes que tiveram um investimento maior, que melhoraram a liga. O Hilal sempre foi o maior time da Arábia Saudita, de torcida. Tem mais torcida, tudo, né? É o Flamengo do mundo árabe. E eu tive a felicidade de jogar lá, né, a primeira saída do Juventus. Sobe o profissional no Juventus e dali já vai para o mundo árabe? Dali foi para o mundo árabe. Quantos minha primeira anos? saída, 23. Novíssimo. Fica quantos anos era lá, outra professor? época Fiquei também, 2 né? anos. Ficou 2 anos lá. Fiquei 2 anos no Hilal. Campeão, ganhei 8 títulos no Hilal. Porque o Hilal é um time de brigar realmente por títulos. E eu tive a possibilidade de me naturalizar árabe para jogar a Copa do Mundo 94. Só que naquela época eu não podia, porque se tivesse jogado na seleção de base, você não podia jogar. Não podia naturalizar. Hoje não. Eu perdi de estar na Copa do Mundo 94 pela seleção da Arábia Saudita. Foi um período bem bacana, assim, sabe, Vamp? Quanto tempo lá? 2 anos. Já tinha muitos estrangeiros? Já, muito. E treinadores também. Brasileiros tinham bastante. Tinha o Levi, tinha o Candinho, o Cláudio Duarte, o Zé Mário, o Lazzaroni, que depois foi meu treinador. Então tinham vários treinadores. O mundo árabe era recheado de treinadores brasileiros. Jogadores ainda tem, a gente vê que ainda tem, mas tinha muito na comissão. Você pega assim os grandes treinadores do futebol brasileiro. Você vê que Filipão já trabalhou no mundo árabe, Zagallo, Tele. Né? O Antônio Lopes trabalhou lá. Assim, o Joel tem uma história legal do Joel na época da guerra que os caras contavam. O Candinho me levou e foi treinador da seleção. O Joel aprendeu o inglês dele lá, inclusive. Foi. Lá na África do Sul ele tentou aprimorar. Então o mundo árabe, assim, para nós brasileiros, ele realmente era algo que a gente tinha lá um domínio, né? A gente conseguia performar e tinha jogadores que jogavam nos grandes clubes, que é o Al Nassr também, que é o grande rival do Hilal, que todo mundo acha que agora passa a liga. Todo mundo fala, o grande clássico é Al Hilal e Etihad, desculpa. É Hilal e Al Nassr, que é igual o Palmeiras e Corinthians. Que o Cristiano Ronaldo está, né? O Grêmio e Inter. E Grêmio Inter, exatamente, uma rivalidade absurda, né? O grande clássico é os 2 times de Riad, que é mais ou menos São Paulo. Jeddah é tipo o Rio, que tem o Al Ahly e o Etihad. E eu fiquei 2 anos lá, foi 2 anos maravilhosos, assim, para mim, para meus moleques, né, que aprenderam o inglês, tiveram uma escola americana. Assim, foi a cultura completamente diferente do que a gente vê aqui. Hoje o país está mudado, né? Eu converso bastante com o pessoal lá, converso com o Salume, que foi goleiro junto comigo lá na época.
E hoje mudou, hoje as mulheres já estão dirigindo. Aquela época eu imagino que era fechadão, completamente diferente, né? Fechadaço. O país não tinha turismo, abriu para o turismo agora, há um ano atrás. Antigamente só entrava na Arábia quem fosse trabalhar. Né? E a gente teve esse privilégio de conhecer, né, toda essa cultura, né, que a gente só via na TV. E você foi com a família toda? Não tinha que ir, né? Ele não tá 23 anos, já tinha 2 filhos. Já tinha, mas vai fazer filho novo assim, hein? Eu comecei, você sabe que para mim foi legal, porque, claro, no começo fiquei assustado, né? Ter pai novinho, mas meus filhos viram toda a minha história. Isso toda é legal, minha jogador, aí treinador. Hoje meu filho, o mais velho, o Caio, trabalha comigo como preparador físico. O Vitor é web design, trabalha numa agência de publicidade. Viu toda a história. Trabalhei na Arábia, depois fui pro Japão, os moleques sempre juntos. E hoje são teus parceiros, né? Parceiraço. Hoje aí, é resenha. Aí como você fica 2 anos lá na Arábia, de lá você sai e vai pra onde? Volta pro Brasil? Eu voltei pro Brasil, fui pro Guarani de Campinas. Guarani. Eu fiquei no Guarani, em Campinas, lá um brasileiro, e no ano seguinte fui pro aquele Palmeiras de 96. Sim, aí Palmeiras. Pai, fiquei lá no Palmeiras com o Vanderlei, aquele Palmeiras dos 100 gols, em Miller, Cafu, aquela galera 96, toda. eu lembro bem, tá? Eu sou gremista. Lembro dessa Mas época. o maior ataque, né? Miller, Ivaldo, Luizão, né? Djalma. Né, o Palmeiras era um absurdo. Você fica no Palmeiras por quantos anos? Aí fiquei 2 anos no Palmeiras. Um ano e meio eu fiquei no Palmeiras, que depois eu fui pro Japão. Que aí eu falei com o Vanderlei, Vanderlei, tem uma proposta, o Mito, tava lá em Águas de Lindóia, e o Vanderlei falou, Sérgio, tem uma proposta para você ir pro Japão. Você fica à vontade, se você quiser ir, quando você quiser ir, eu falei, porra, falei, Vanderlei, eu tô indo. Que na época tu era reserva. Que jogava o Flávio e o Amaral, né? E quando eles iam pra seleção e estavam na seleção direto, jogava eu e o Galeano. Só que aí já tinha acabado aquela época de Olimpíadas, de pré-olímpico. Tudo. E aí os meninos estavam mais presentes e a gente brigava para jogar, mas jogava os caras. Surgiu a proposta, então, eu falei, time do Japão? o Kyoto por Poçanga. Aí eu falei, Vanderlei, vamos embora, Vanderlei, tô indo, fui embora pro Japão. Você já estava acostumado com cultura diferente, né? O que é o Japão perto da Arábia? Mas você sabe, Lívia, o Japão é um paraíso. Ficou quanto tempo lá, professor? Fiquei 1 ano no Japão. 1 ano no Japão. O Japão é bom demais. É. Mas bom demais. Eu conheci Tóquio, mas eu achei cidade grande, ok. Sim, tem toda... Eu morei em Kyoto, só que nós treinávamos tipo São Paulo, Santo André. Que ela era tipo Homem Hatimã, né? Pô, tranquilo. Mas assim, o que eu digo é da educação do povo japonês. É outro nível, né? É espetacular. Foi outra coisa importante, assim, para a educação dos meus filhos. Porque ali viu todo como é que é, respeito o mais velho. Até hoje, eu voltei no Japão agora, depois nós vamos chegar lá, mas eu voltei no Japão agora em 2012. É a mesma coisa, a educação, o respeito pro mais velho, o abrir a porta, o deixar passar na frente, o falar com tranquilidade. O Japão é um espetáculo. Você sabe que quando eu fui, foi quando eu vi a primeira vez o pessoal usando máscara. E eu falava assim, mas por que eles usam máscara? Eu perguntei pra guia. Ela falou, porque aqui, se você tá se sentindo mal, meio doente, a pessoa usa uma máscara pra não passar por outro. Olha isso, que educação. Aqui na pandemia, é verdade. Aí fica no Japão esse 1 ano, volta pro... Aí eu voltei pro Brasil, voltei pro Juventus. Eu voltei pro Juventus, fiquei no Juventus um período, fui pro Goiás, fiquei lá no Goiás lá um pouquinho tempo e voltei pro Juventus de novo. Aí naquela época tinha a lei do passe. Aí o diretor, que infelizmente não está mais entre nós, que é o Robertão, falou, Sérgio, você joga aqui de graça, no final você pega o passe, beleza? Tá, fechou. Tinha 30 anos, peguei o passe, no final aí fui rodar. Aí fui para Inter de Limeira, fui pro Et Jundiaí, que era Parmalat, fui pro São José, fui pro Gama, fui pro Náutico, fui pro Santo André, e aí parei lá no Santo André. Parei no Santo André no ano da Copa do Brasil, que a gente bateu o campeão em cima do Flamengo. Que foi o... Foi o título. Né? Romerito, você... O Romerito, Dedimar, Gabriel, o Júlio César goleiro, o Sandro Gaúcho artilheiro, o Osmar, o Elvis, enfim, e o Chamusca treinador. Nós ganhamos o título do Flamengo no Maracanã. O jogo aqui foi quanto? 2-2. 2-2. Mas eu parei de jogar naquela Copa do Brasil. Pois é, isso que eu ia falar. Teve isso, né? No meio do caminho. No meio do caminho. Eu parei nas oitavas, no jogo do Guarani. Lá em Campinas foi meu último jogo. Por quê? Assim, no meio do campeonato? Não, porque meu contrato terminava. Aí a galera, o presidente chegou, Sérgio, a gente quer que você fique aqui como um supervisor, um coordenador. Eu já estava com 37. Não aguentava mais aquelas concentrações. Falei, sabe uma coisa? Parei. Não, eu fico.
Aí Já parou, já... já pegando parei, o já bonde. ficando na comissão. O Ferreira saiu, o Chamusca veio, só que o Chamusca não podia trazer o João Marcelo. Que o João tinha entrado com ação contra o Santo André, o presidente falou, que ele jogou seu no Santo auxiliar André. eu não quero. Jogou no seu time, no Grêmio, João Marcelo. João Marcelo. Aí o presidente falou, não, fica com o Sérgio aí. Aí eu falei, Chamusca, ó, eu quero ser treinador, mas não quero seu lugar, eu vou fazer tudo que eu sei aqui, eu vou falar pra você. E deu certo. Ele foi meu treinador do Vitória na base. O Chamusca, a gente tá lá na Tá Arábia lá, agora. tá lá no Tá na Arábia, no Altal. Eu vi uma vez você falando que você achava o Flamengo, o adversário, até mais fácil do que os outros. Eu Na era época, o cara, você estudando, você 5 analisando. jogos eu vi do Flamengo. 5 jogos eu vi do Naquela Flamengo e vi do Vitória. Vitória tinha uns neguinhos da canela fina Aí, lá, ó. Vampeta, Edilson. A gente sai, sei lá, semifinal do Brasil, da Copa do Brasil, primeiro jogo lá no Barradão, a gente tomou 1-0. O segundo jogo no Maracanã, a gente volta, o Flamengo faz 1-0. A gente 1-1. Tem um gol, o gol fora de casa valia. Valia. Aí sai um pênalti pro Vitória aos 38 do segundo tempo. Esse foi um dos maiores jogos que eu joguei no Maracanã. O Abel, era treinador do Flamengo, falou, velho, o que é que você tá fazendo no jogo? Fazendo, você vai ver, ainda dá tempo, a gente vai acabar. Sai um pênalti, eu brinco com o Edilson. Tá com medo? Ele falou, com medo que o ataque era Edilson e Albina. E Edilson vai e perde o pênalti. Era pra ir ser Santo André e Santo André e Vitória. E o time de do vocês Vitória era muito bom. rápido. O nosso time era, no gol era Juninho, Pedro na lateral direita, Nenê, Adailton, Paulo Rodrigues, o meio campo vinha eu, Xavier e Leandro Domingues. Edilson e Albina na frente, aí jogava o Magno, jogava o Gilmar. E o time... eu vi ele falando sobre isso, que esse time, ele era um timaço, né? E era um Tava time voando. mais móvel, era um time mais móvel. E o Flamengo, ele chegava ali nos 20 minutos, ele tinha uma queda física. E eu conversei com o Chamusca, falei, Chamusca, se nós pegar o Vitória, a gente passar, nós vamos ter trabalho, mas se a gente pegar o Flamengo, dá pra gente ser campeão. Tem uma esperança. Aí Nas você... semifinais vocês tiram o Fluminense, né? Não, nós tiramos, Jundiaí lá atrás. nós tiramos o 15 de Campo Bom, do Mano Menezes. Era nós e 15 na outra semi. Era nós e o Mano do outro lado lá, nós tiramos 3-1 lá em Porto Alegre. Perdemos de 4-3 aqui no Pacaembu. Nós fomos a Porto Alegre, que o 15 mandou no campo no Olímpico, no campo do Grêmio. Saímos perdendo de 1-0, o Sandro Gaúcho fez um puta gol de Pelé, viramos 3-1, classificamos. E vocês vão jogar depois. Aí eu falei, não, nós precisamos pegar o Flamengo, Chamusca. O Chamusca falou, não, Sérgio. Eu falei, não, temos que pegar o Flamengo, porque o Vitória vai ser ruim pra nós. Daí expliquei pra ele que o Flamengo tinha uma queda, mas eu acompanhei 5 jogos e percebi que nos 5 jogos o Flamengo realmente tinha uma queda de rendimento físico a partir dos 20 minutos do segundo tempo. Daí, no dito e feito, jogo do Parque Antártica, que aí nós resolvemos jogar no Parque Antártica, todo mundo era palmeirense, o presidente, não sei o quê. Não, vamos jogar no Parque Antártica, a atmosfera, você jogou lá, não sei o que, jogou lá, o Dedimar, vamos no Parque Antártica. Mas jogamos muito e empatou 2-2, com 2 gols fora de casa, o Flamengo com um empate. Você acha que o Flamengo ia jogar atrás com um time desse tamanho, no Maracanã, com 80 mil? Vai pra frente. Aí é porque nós queríamos. Aí criamos uma estratégia de segurar o Flamengo no primeiro tempo. Você lembrar o jogo hoje, não teve um chute de longe, marcamos o Felipe, que era o melhor jogador, que era o mais criativo. Gilzinho já veterano. Né? Não, o Zinho nem tava, pô. Não tava, era o Atirson que tava. E o Atirson tava no banco e entrou no jogo. Aí o que aconteceu? Vamos marcar o Felipe, que era o Ramário e o Dirceu. Neutralizamos o Felipe. Tinha o Jean atacante, que era rápido, né? O Flamengo deu um chute no gol no primeiro tempo. E tentava, e nós amarrando. E tinha uma jogadinha de bola parada lá no escanteio, que o Santos saía de dentro do goleiro, que era o Júlio César. Primeira bola, 6 minutos, o Sandro Gaúcho foi 1-0 para nós. E o Chamusca estava suspenso e eu que estava na área técnica. Porque o Chamusca tinha que ficar fora, depois fiquei sabendo que deu uma confusão e não conseguia falar com o Chamusca no rádio. As decisões tomadas foi tudo com um garoto de 37 anos. E aí eu falei, pô, ali no relógio, 6 minutos, pô, 1-0 tá bom, com 20 os caras vão cansar. Aí foi. 23, 24, nós fizemos 2-0. Falei, agora esquece. Armamos lá direitinho, aí o Abel botou o Atirson. O que eu fiz? Tirei o Nelsinho, que era um ala que apoiava, botei o Daguia, falei, Daguia, você só vai marcar o Atirson, mais nada. Não faz mais nada. A tua mais função nada. é essa, né?
Foi, marcou o Atilson, porque o Felipe já estava bem guardado, o Flamengo tentou. Aí, Lívia, quando você escuta o estádio, você escuta não, quando você vê o estádio em silêncio e 500 pessoas gritam, Santo André no Maracanã. Aquilo, olha, arrepia. Você fala, não, nós estamos dentro do jogo, e olhando no relógio, olhava no relógio, o tempo passando. Aí foi 40 e pouco, aí o Fernandinho encostou, Fernando Fernandes encostou do meu lado. Na época o Fernandinho não estava na Band, estava na outra emissora. Aí falou, Sérgio, não vai embora daqui. Não falou, não, Fernandinho, nós vamos ser campeão aqui, eu preciso correr lá para que é loucura. Acabou o jogo, ele grudou no meu braço, pô, a gente bateu o campeão lá, ninguém acreditava, mas a gente sabia que a gente tinha condições de ganhar. Isso é o mais importante, né? Tu também passou essa confiança para os jogadores. O Paulista de Jundiaí já tinha feito isso em cima do Fluminense, ter sido campeão da Foi Copa, na sequência. Na sequência. E lá atrás o Juventude também bateu o Botafogo. Sim, em 99. Dentro do Maracanã. Foi. É isso mesmo. Foi um baita feito. E nessa época tu já estava interessado nos cursos para técnico, já estava? A verdade é assim, né, Lívia? Quando eu decidi ser treinador, eu tinha 24 anos, foi na Arábia. 24? Porque assim, o Candinho me levou e ele foi para a seleção. E quando ele ia convocar a seleção da Arábia, como o Hilal fornecia alguns jogadores para a seleção, o Candinho me ligava, Sérgio, como é que tá fulano, como é que tá ciclano? Aí eu falava o que eu achava. Quando eu vi o cara tava na relação, falei, opa, acho que eu entendo um pouquinho desse negócio aí. Aí comecei a me interessar. E quando eu falei, bom, quando eu parar eu vou ser treinador, aí aqui no Brasil só tinha o curso do Citrefesp. Eu fui fazer em 99. Aí eu fiz, depois eu estava jogando, fui fazer faculdade, quando eu já estava para parar ali. Faculdade de Educação Física. Fui fazer faculdade, então eu fui me preparando, só que, para mim a maior escola foi ter trabalhado com o Vanderlei. Eu imagino. Todo mundo que trabalha com ele fala. Ele é espetacular. Teve um jogo nós, Palmeiras e Corinthians em Prudente. Viajou as duas delegações no mesmo avião. Palmeiras do meio para frente, o Corinthians do meio para trás. Tava. Você tava? Foi o primeiro jogo meu com a camisa do Corinthians, eu venho da Holanda. O que os caras pegaram o microfone lá? Que o Edmundo, o Marcelinho começaram a cantar, foi lá em Prudente o jogo. Foi, em Prudente, então, lá de verão. Não foi, meu primeiro jogo no Corinthians foi contra o Palmeiras, em Prudente, horário de verão. Então, nós jogamos. Foi pelo Rio São Paulo, não? Não, foi do Paulista. Foi do Paulista. Então foi outro. Não, viajou as duas delegações no mesmo avião. Eu viajei também no mesmo avião. Foi. Nesse dia, tô sentado atrás do Vanderlei e do seu Valdir Joaquim de Moraes. Caramba. Tô sentado aqui, aí o Marcelinho e o Edmundo lá. Nessa que eu fui, o Vanderlei já era treinador do Corinthians. Então vai. Tá. Esse aí tava no Palmeiras. Aí tô sentado aqui, e daqui a pouco os caras lá no fundo do avião, o Edmundo e o Marcelinho, pegaram o microfone e começaram a cantar aquela música do Flamengo na época do Romário. Treinar pra quê? Nossa, o Vanderlei ficou bravo aqui, eu só aqui, sentado atrás, o Valdir segurando no braço dele. Não, Vanderlei, eu vou lá, que aqueles caras não sei o quê. Nossa, ele era muito esquentado, bravo. Né? Não, calma, Vanderlei, eu só vendo tudo aquilo, né? Tô vendo tudo aquilo, aí o seu Valdir conseguiu acalmar o Vanderlei. Descemos, entramos no ônibus, fomos pro hotel, o Corinthians pro outro. Aí no outro dia na palestra, é por isso que eu falo assim que o Vanderlei, eu aprendi muita coisa no Vanderlei nesse sentido. Porque o Vanderlei não preparou a palestra. Ele usou o que ele viu um dia antes, chegou e falou assim, tá vendo? Aqueles caras estão falando que vocês treinam, porque eu treinava muito mesmo, treinava esse período e tal. Tá vendo? Estão falando que vocês treinavam muito. E que não sei o que eles não precisam treinar. Botou pilha lá. 10 minutos, tava 2-0 Palmeiras. Isso é louco. Né? Então ele usava muito o ambiente. E ele tinha muito o ambiente com ele, né? Ele tinha os jogadores com ele, ele era muito parça deles, né? Isso faz toda a diferença. Você usa isso também quando eu aprendi com ele. Mas vamos chegar nisso lá. Vamos pegar aqui nessa uma hora. Você ganha a Copa do Brasil. Com o Santo André, um feito, Flamengo, todo poderoso Flamengo, mais de 40 milhões de torcedores no Maracanã. E o Chamusca é o treinador. Você fica não tá na área técnica ali, você que comandou tudo, sem rádio, sem a tecnologia que tem hoje. Aí o dia seguinte, fecha, Santo André parou tudo, deve ter carro de bombeiro, tudo. E aí ali começa a sua carreira como treinador. Você fica de auxiliar por muito tempo com o Chamusca. Como é que se define, depois daquela Copa do Brasil, a sua vida profissional como treinador? Não, a verdade, eu comecei já porque o Chamusca recebeu uma proposta do São Caetano.
E o Chamusca São foi Caetano embora. na época, pô, a Casas Bahia dando tudo. Eu lembro que o Chamusca Bombando. tinha Flamengo e São Caetano atrás do Chamusca na oportunidade. O Chamusca foi em Congonhas conversar com o Júnior, que o Júnior era o diretor, coordenador do Flamengo na época. E aí ele falou, Sergião, pô, tem uma situação assim, ó, do Flamengo, eu vou em Congonhas conversar com o Júnior e tem uma situação do São Caetano. Eu vou ver o que eu vou definir, eu não vou ficar, eu vou sair. Você quer ficar de treinador? Eu falei, poxa, música, eu não tô preparado, não. Aí peguei o telefone, tô indo embora. Na Anchieta, peguei o telefone e liguei pro Candinho. Pô, padrinho, que o Candinho é meu padrinho de casamento. Ô, padrinho, pô, aconteceu isso. Sergião, pega, porque eu fiz isso com o Geninho, eu botei o Geninho lá no Santos, lá ele ficou no meu lugar. Pode pegar que você tá preparado. Desliguei o telefone e liguei pro Chamusca. Chamusca, não. Tô preparado, pode deixar que eu vou. Pode ir, vai com Deus. 37. 37 anos, já pegou uma responsa 37. dessa. Um time que tinha acabado de ser campeão. Tinha acabado de ser campeão e na Série B a gente tava em penúltimo lugar, caíam 6. Caíam 6. Fui. Classificavam 8. Última rodada, Santo André e Santa Cruz lá no estádio do Arruda. No Arrudão lá. A gente brigando para classificar. Tiramos o time da zona do rebaixamento, levamos o time para uma fase de classificação e ali eu me tornei treinador. Só que o que acontece? Acabou o campeonato, no ano seguinte, Libertadores. Aí o presidente chegou para mim e falou, Sergião, eu vou trazer um treinador experiente. Eu falei, presidente, tá certo, não tem problema nenhum não, tem que trazer mesmo. Só que é o seguinte, presidente, para eu ter experiência eu preciso viajar. Não, você vai viajar. Na Libertadores nós pegamos Tátira, primeira fase Tátira, Caraca. Cerro e o Palmeiras na chave. Era o Ronão o presidente, não, né? Não, era o Jairo ainda, era o Jairo. Aí eu viajei, fui 10 dias antes para Venezuela para ver o Tátira jogar, pá, não sei o quê, e eu viajava. Chegou ali no jogo do Palmeiras, uma semana antes do jogo do Palmeiras na Libertadores. Ele trouxe quem? Trouxe o Ferreira, não, trouxe o Hélio. É dos Anjos. Aí o Hélio ficou Hélio 10 que me dias. subiu pro profissional. O Hélio ficou 10 dias. Porque o Hélio já tinha trabalhado lá em 94 e a estrutura não era das melhores. Ele falou, não, Sérgio, não vou ficar aqui não dá. Aqui tá a mesma coisa. Eu falei, tá, Hélio, não tem jeito. Aí o Hélio foi embora, reunião. Eu, o presidente, e o Jairo, que não tá mais entre nós, o Sérgio do Prado, que tá lá no Guarani de Campinas, e o Celso, que é o atual presidente. Temos que trazer um cara que conhece a casa, porque senão vai acontecer a mesma coisa. O cara vai vir e vai embora. Aí trouxemos Luiz Carlos Ferreira. Trouxe o Ferreira. Nós somos campeões da Copa do Brasil com 3 zagueiros. Só que o Ferreira não gostava de jogar com 3 zagueiros. Aí foi uma brigaiada com o presidente, não sei o que. Sérgio, tem que falar pra ele numa reunião, tem que falar pra ele que nós... Você ficava ali. tem que jogar com 3 zagueiros. Aí na reunião, sentado eu, Ferreira... que jeito, o time é meu. Eu vou fazer do jeito que eu acho que eu tenho que fazer. Vai jogar com linha de 4. Falei, não, Ferreira, mas pô, foi campeão. Certo, vai jogar com linha de 4. Falei, tá bom. O presidente ficou bravo. Aí foi. E o Ferreira, eu tenho que agradecer muito ao Ferreira, porque ele me ajudou pra caramba na Série C que nós subimos contra o Campinense. Rapidinho pra gente voltar. O Ferreira em 2003... Nós fomos jogar, eu estava jogando contra o Campinense lá, o último jogo. A gente perdendo de 1-0. A gente com homem a mais. E a gente precisava ganhar o jogo para subir. Aí eu cheguei no intervalo, falei, Ferreira, me tira, nós precisamos de mais um atacante. Bota o Tássio aí. Não, mas eu não gosto dele, Sérgio. Não, mas o jogo tá pedindo ele. Mas você tá jogando bem. Falei, Ferreira, tem que botar o Tássio, nós precisamos ganhar o jogo. Vou fazer isso porque você tá falando. Moleque, vem cá, eu não gosto de você, mas eu vou botar você por causa do Sérgio. Aí botou o Tássio, fez o gol, deu passe, ganhamos 2-1. Subimos. No vestiário ele falou assim, presidente, eu só fiz isso porque o Sérgio Soares falou. Isso ficou marcado no presidente. Por isso, quando o meu contrato terminou, ele falou assim, não, o Sérgio serve para ser treinador. Então, eu tenho que super agradecer o Ferreira. E aí, indo lá para frente, chegou, o Ferreira foi embora, depois de uma derrota pro Corinthians de 3-1, do Tevez, o Roger e tal. Aí os caras me chamaram, falaram, Sérgio, você vai ser o treinador. Eu falei, beleza, só que eu não quero mais interino. Se eu não der certo, vocês me mandam embora. Não, você é o treinador. E aí foi. 1-1 com o Palmeiras, dali um mês, o jogo da volta na Libertadores, ganhamos do Palmeiras 2-1. Fizemos um baita jogo com o Cerro lá no Paraguai, mas perdemos de 1-0. Metemos 6 no Tátira na última rodada. Foi a maior goleada da Libertadores naquele ano. Caraca. Que aí a carreira seguiu. Aí eu fui embora, fizemos Série B, bem pra caramba.
E aí a coisa virou realidade. E eu saí em 2005, que eu fui pro Juventus quando fez parceria com o Pão de Açúcar. Bom, Santo André, tu foi, voltou. Sou o que mais dirigiu o Santo André. A tua história ali é... Santo É André. tipo a do Renato Gaúcho. Exatamente. Sai, bota... Mas tá sempre com o pezinho lá. E azul e branco. O Santo André, a gente tem... Nós Foi, fomos campeões da 2004, 2005, 2008, 2007, 2008, 2010, 2016 e 2018. Exatamente. E aí tem várias conquistas aí. Campeão da 2, acesso da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro. Aquela final de 2010 nós fizemos contra o Santos, que para mim era o melhor Santos, que por um detalhe nós não batemos campeões, aí tipo um gol. Eu falo pro Salve até hoje. Você me tirou um título. Falou, Sérgio, se tivesse o VAR, você tinha sido campeão. O gol. Anularam um gol legítimo nosso. E aí nós fizemos aí final do interior, né? Então o Santo André é o clube que lá hoje no vestiário está envelopado, lá tá os ídolos do Santo André, minha foto está lá estampada, né? O cara que mais dirigiu o Santo André, 254 jogos. Boa. E aqui no Brasil, vamos falar aqui os times que você falou já como jogador, como treinador. Faz essa relação aí. Começa Santo André, Juventus. Santo André, Juventus, Barueri. Aí depois saí do Barueri, voltei, porque eu fui e voltei do Santo André, Juventus, uma bocada ali. Né? Mas conta como um. Aí depois eu saí, o primeiro clube que eu saí depois desse bololô foi Paraná Clube. São Caetano também. São Caetano na sequência. Primeiro foi Ponte Preta, São Caetano, Paraná Clube. Daí eu voltei pro Santo André, aí depois Avaí. Aí tive no Barueri, que aí o Barueri saiu lá de Prudente e voltou para cá de novo. E fui pro Cerezo Osaka do Japão. E teve Atlético Paranaense. Atlético Paranaense em 2010, depois, Quer botar no currículo? Um ano de Atlético Paranaense. Nós ficamos o quinto colocado. Pois já e foi um baita... Não, o Petralha tinha saído. Era seu Marcos Malucelli, que era Foi um ano importante pra você também, pô. Foi, final Como é que esquece isso, caramba? É muita coisa. Tomando água, por isso que eu falo, tem que beber. Tá vendo? Isso aqui que me dá memória. Ficamos em quinto colocado. Eu fui no lugar do Carpegiani, que o Carpegiani veio para São Paulo. Terminamos em quinto lá, aí renovei o contrato, fiquei mais um período, voltei. Aí dirigi o Barueri e fui pro Japão. Aí fui pro Cerezo Osaka do Japão, em 2012, ano de Olimpíadas e tudo. Foi quando você falou, quando você voltou pro Japão. Quando eu voltei lá pro Japão, né? Quando eu fui da primeira vez pro Japão, não consegui falar água em japonês. Porque eu estava com o árabe muito na minha cabeça, não conseguia aprender. Agora, quando eu voltei em 2012, nós fomos para a escola e tal. Aí aprendi a falar japonês, ficamos lá um bom tempo, lá uma temporada no Japão. Eu voltei do Japão, aí depois eu fui para o Avaí. Fui para o Avaí. No Japão foi legal porque o Cerezo é o time que o Gilmar Rinaldi jogou lá. O Gilmar goleiro, né, o Rinaldi. E o Gilmar que me levou. E eu fui com o Satoshi, que era o diretor, o Akira. Rapaz, pensa numa galera, gente boa assim, que você sente em casa. Né? E Osaka é uma das melhores regiões para você morar no Japão. Não tem negócio de terremotos, tremorzinho e tal. Né? Eu morei em Kyoto, que é na região de Kansai, que fica Osaka, Kyoto, Kobe, Nagoya. É a melhor região para você morar. Kobe já. É a melhor região. Kobe tem bastante brasileiro, né? Tem. Acho que no Japão é o lugar que tem mais brasileiro, Kobe, né? Tem, ali naquela região ali tem pra caramba. E tem um monte de coisa do Brasil lá, né? Pô, eu passei um período legal, fomos pra escola, aprendemos japonês lá, foi bacana, foi legal. Até tenho vontade de voltar de novo. A minha ideia era ficar no Japão, voltar pro Brasil só de férias. Pô, mas é caro lá também, né? Lá é caro, né? Mas trabalhando lá você consegue. Então, já que a gente tá falando, você foi como treinador, né? Estrangeiro pro Japão, foi como jogador e foi como treinador. Arábia Saudita, você foi como um atleta, como jogador. E essa leva de treinadores estrangeiros que estão vindo para o Brasil? Hoje mesmo, a gente está gravando aqui, daqui a pouco vai ter Bahia e Fluminense. Rogério Ceni muito pressionado. Capini muito pressionado. São Paulo já... Quando o programa for, é capaz de que um dos dois seja mais empregado. Começa o Campeonato Nacional com, eu acho que está 12-8. 12-8, se não me engano, porque assim vamos pegar aqui, ó. Treinador do
Primeiro São Paulo. Aham. Red Bull Bragantino é português. Do Corinthians é português. Né? Palmeiras português, já dá 3. Aí você vai pro Rio de Janeiro, o do Vasco. Do Vasco, então já tá dando. Botafogo 4, né? também. 4, 5. 5, né? Aí vamos pra o Rio Grande do Sul. Cudê. 6. O treinador do 6 é Atlético Mineiro e. Atlético também é. Atlético. Ah, é? O Milito. 7. Tem que queimar o do Fortaleza. Voivoda. 8. 8. Eu não sei se o do. É que o do Cuiabá é interino, né? Tá o Luiz ainda. Então tá 12 a. Hoje tá 12 a 8. Mas quando for o programa, pode ser que esteja 10 a 10. Tá, a grande questão, Vamp, assim, que eu acho que da relação de treinador estrangeiro estar no Brasil, eu de verdade, assim, eu não vejo problema. O que eu critico da chegada de treinador estrangeiro no Brasil é a maneira como não tem treinador no Brasil. Esse é o meu questionamento. Esse é o meu questionamento. De falar assim, não, estamos trazendo estrangeiro porque não tem treinador brasileiro. Desculpa, cara. Quando o Abel chegou no Palmeiras, né, hoje o Abel é um cara conceituado e respeitado e eu tenho o maior respeito por ele, por tudo que ele fez, e ele tem qualidade. Mas se fosse um treinador brasileiro, no período que o Abel chegou, com o currículo do Abel, não seria questionado? Com certeza. Da hora. Com certeza. Com muito menos os caras são aqui questionados. Entendeu? Quantos treinadores passaram no Cruzeiro, que hoje eu estava vendo o Pepa, estava nos Emirados lá e foi mandado embora agora recente. Ele tinha currículo para estar no Cruzeiro? Não, o próprio Abel, quando chega, não tinha currículo para estar no Palmeiras. É isso que eu tô falando. Entendeu? Eu lembro bem que quando o Abel estava fazendo um programa, até com o Mauro Betti, né, a gente aqui da PAN, e aí a diretoria do Palmeiras está indo para contratar o treinador do Del Valle. Isso. Que eu esqueci o nome agora. O espanhol. Que veio até para o Inter. Veio para o Inter. E chega lá o Palmeiras fazer a proposta e tal, papai, ele não topa. E aí surge o Abel do nada. Uma segunda opção ali. Não sei. Quem trouxe, até hoje é uma interrogação. Uma incógnita. O Abel vem, só que eu lembro muito bem, porque o Luxemburgo, ele é campeão paulista, ele faz a primeira fase toda da Libertadores. Quando o Abel ganha a época da pandemia, ganhou 2 Libertadores em um ano. O Luxemburgo, ele dirige o Palmeiras por 6 jogos e o Abel dirige por 7. Um jogo a mais. Só um jogo a mais do que o Luxemburgo. Foram 13 jogos da Libertadores. O Luxemburgo faz 6, o Abel faz 7. Não tinha esse currículo também, não. Não tinha. O próprio Luxemburgo fala que foi ele que amaciou a carne. Como o próprio Cudê. E vários que estão aqui. Assim, o Jorge Jesus já vem com um peso de ser treinador do Benfica, pagar campeonato. Desses que vem tudo aí, eu acho que talvez só o Jorge Jesus que vem com peso maior. Sim, mas o Jorge também não tinha ganhado nada, né? Não, assim, mas ele tinha pelo menos tinha um grande europeu ali, né? um grande clube nas costas, que era um europeu Benfica, nas costas. O Benfica, na verdade, o Jesus esteve no jogo do Flamengo e Atlético lá no... Não era pra ser. Ele estava lá em Minas vendo o Flamengo e Atlético. Estava em Minas, não, eu vou te contar, você nem acredita onde ele estava. O empresário do Jorge Jesus, ele é muito amigo do filho, seu Mário, o dono do Audax, tem um filho chamado Gustavo. E o empresário do Jorge Jesus anda muito com o Gustavo. Eles estão no Brasil e o Gustavo fala assim pro Bruno, que é o empresário, né? Vem aqui em Osasco, vem no CT do Audax. Só que lá a gente tem 2 CT, tem no Jardim Cipava e tem na Vila Yolanda. 10 horas da noite ele estava na quebrada, Jorge Jesus, sem ninguém, errou o CT, o lado de uma comunidade. Ele reza para Deus porque ele não foi roubado naquele dia, eu não sei como. Porque ele estava na bocada mesmo. Ele não tinha nada de Flamengo, não tinha nada. Aí o Bruno pega, vão lá para Minas ver um jogo. Que passa ele. Sim, que é Flamengo e Atlético. Aí né? que os caras falam, Flamengo, Jorge Jesus está aí. E aí deu certo. Então olha como é que é. O mesmo Abel, que fez sucesso. O Jorge Jesus caiu quando eu falo assim, caiu de paraquedas, que não era aquilo. Sim. O Flamengo jogou aquela bola naquele ano, no Libertadores. E o próprio Abel, ele não era o cara que o Palmeiras queria. O Abel chegou. O que eu vejo assim do Abel, quando ele chegou, o Vanderlei, eu lembro que no último jogo eu sou muito amigo do Copertino, que é auxiliar do Vanderlei. Né? O Vanderlei, ele mudou a estratégia do Palmeiras jogar.
ele trouxe o Palmeiras para jogar um pouco mais Zé atrás. Rafael para jogar de segundo. E para ter espaço para o Rony jogar, porque o Rony estava sendo muito questionado, porque o Rony, eu conheço o Rony desde 16, que ele estava no Náutico, eu estava no Ceará e joguei muito contra ele. O Rony precisava de espaço para jogar. E o Palmeiras estava jogando dentro do adversário e não tinha espaço para o Rony correr. O Vanderlei trouxe o Palmeiras um pouco para trás e no jogo lá da Bolívia, que o Rony fez gol, que foi um dos últimos jogos do Vanderlei na Libertadores. E a partir dali, quando o Abel chegou, que o Cebola fez 2 ou 3 jogos, o Abel manteve aquilo. E eu acho que isso foi importante. Diferente, por exemplo, do Vitor Pereira. Isso. Que o Vitor Pereira quis mudar tudo e o Corinthians, né? E o Abel fez o quê? Já tinha um campeonato importante para ganhar ali na sequência, que era em fevereiro. E o Luxemburgo lança o Gabriel Menino, sim, os meninos, botou os meninos. Os 3 porquinhos. Botou os meninos. Danilo, todo mundo. E aí, para mim, o mérito do Abel foi nesse sentido, porque o que ele fez? Ele manteve, ganhou um título, ganhou o prestígio, e aí foi colocando as ideias deles no decorrer, e aí ele é o Abel que ele é. O que eu falo, que foi no início da pergunta, de você trazer treinadores estrangeiros, você fala assim, ó, não tem treinador brasileiro aqui. Eu vou falar de mim, eu não costumo falar de mim, mas agora ultimamente estou falando. Por que não dá oportunidade para o Sérgio? O Sérgio foi finalista do Paulista, trabalhou no Atlético, ganhou. No Ceará hoje é falado até hoje o jeito de jogar lá no Ceará. Em condições completamente inferiores. Nós fomos campeões baianos lá com o Bahia, levamos o Bahia à final de Copa do Nordeste. Então por que não fala, não, vamos botar o Sérgio aqui para ver como que ele sai? Ah, não, vamos trazer um estrangeiro, porque o estrangeiro é estrangeiro. Então, essas coisas... Mas você acha que é mais por parte de quê? Do dirigente ou o dirigente compra o que a imprensa fala? Não, acho que hoje é um pouquinho dos dois. Né? A imprensa vende que não tem treinador... E o dirigente abraça essa causa. Abraça e o torcedor também. Porque o torcedor também não sabe da retaguarda, ele não sabe de onde que vem. Então, assim, estrangeiro é bom, mas nem sabe de onde. Não vamos tão longe. Qual currículo o Crespo tinha para pegar o São Paulo? Pois é. Qual currículo que o Diego Milito, o Milito, que é treinador do Atlético... Agora também. Olha a carreira do Milito para pegar o Atlético. Primeiro título. Exato. Foi agora o estadual. Foi o primeiro que o Filipão deixou para ele lá, pô. Então tem muito isso mesmo assim. O Flávio Prado, que trabalha com a gente, o Flávio bate muito nessa tecla. Gente, não tá vindo os melhores. Estão aí, ó. Aqui no Brasil tem treinadores que o currículo melhor para assumir, mas eu não sei se parte da imprensa vem pau e aí os dirigentes ficam com medo. De repente tem até, por exemplo assim, a torcida do São Paulo tá querendo a cabeça do Carpini de todo jeito. E aí quando vem que anuncia que é vaiado, os caras da imprensa vêm e soltam, aí o dirigente, os caras recuam. Eu não vi ninguém do São Paulo chegar assim, não, é o cara, tá com nós, é um menino novo, promissor, foi muito bem no Juventude, subiu, acabamos de ganhar uma Supercopa, quebrou um tabu do Corinthians, ele precisa de oportunidade, o Campeonato Paulista é para se dar oportunidade, vamos ver agora como esse cara vai no Brasileiro. Mas, Vamp, eu vou ser bem sincera, eu fiz agora o pré-jogo até do jogo de São Paulo, e aí tava o Chacon lá no Morumbi, e aí o nosso repórter, e aí eu pedi para ele perguntar, inclusive, para os torcedores a relação, a questão do Carpini. Não teve um torcedor, que criticou. Não teve um torcedor que pediu a cabeça dele. Pelo contrário, não, vamos dar tempo, vamos deixar o cara trabalhar. Até por tudo que está acontecendo também, aí você vê, pode ser a imprensa também. Pode ser criando essa narrativa aí que não existe. Você vê que eu o Carpini, eu já peguei não conheço um São Paulino que queira a cabeça dele. O Carpini falou, não, de repente eu não caio de paraquedas, é pela minha idade. Ele tem também 37 anos. Ele é novo, é que nem você quando começou, né? Mas o que eu penso assim, ó, do Carpini, por exemplo. Eu vi um dos programas de vocês que o presidente disse o seguinte: o modelo de jogo me agrada. Né? E é isso que os dirigentes do São Paulo têm que dizer. O modelo de jogo do Carpini me agrada. E além das coisas que estão acontecendo, nós estamos sem 13 jogadores que estão no DM. Como que eu vou dar um padrão de jogo se eu estou sem das peças? Mas você também não acha assim, não, que... Exatamente, quando o São Paulo sofre, né? A gente tá vendo aqui, né? Quando o São Paulo vai contratar algum treinador, fala que é sabatinado lá, né? Pelo Muricy, pelos caras. Tanto que o treinador da LDU não veio, porque o Muricy, os caras não gostou do modo... dele se colocar. De se colocar. Esses caras têm que vir dizer, não, o treinador é nosso. O torcedor do São Paulo tem que ter calma, paciência, porque
É uma coisa nova, tá aí, vamos apostar nele. Eu não vejo ninguém, ele tá jogado... Aos leões. Você sabe que eu vejo tudo. assim também, Vamp Livre, ó. O São Paulo voltou para a Libertadores depois de muitos anos, né? Se o São Paulo voltou para a Libertadores e apostou num treinador jovem, por mais que é uma competição que é mais charmosa, que é identificada com o torcedor, ele tem que saber os riscos que ele vai correr. Claro. Né? Não é simplesmente chegar agora, o cara tem 19 jogos no comando do São Paulo, né? O time realmente não está jogando bem, a gente está vendo que não está jogando bem. Mas assim, dentro do trabalho do dia a dia, aí o São Paulo tem pessoas competentes para poder discernir se o trabalho é bom ou não. Né? Você tem o Muricy, você tem o Milton, né? Que são pessoas do campo. O próprio Casares, e que tem uma experiência também de anos ali, são né? pessoas do campo, Vamp. Esses caras são do campo. Ó, E os caras têm o cheiro da grama. Eu acho que ele está abandonado. Eu achava que com todo respeito, o Casares eu tinha na entrevista, não. Tem um respaldo, mas quando você sabe que dirigir, quando fala tem. Mas tem isso um também é a respaldo. relação com as torcidas, né? Assim, também tem esse pezinho atrás, assim, para não encarar o que a torcida manda. E aí sei você lá. pega um treinador desse, que faz um trabalho na juventude, foi vice-campeão também com Água Santa, já dirigiu o Inter de Limeira, já trabalhou no Guarani. É demitido do São Paulo. Se o São Paulo mandar embora, sabe o que acontece? Fecha as portas no time da Série A. Fala que Só ele não tem perfil. só pode voltar para o Juventude. Porque aí outros torcedores, outros, vamos supor que ele vai trabalhar no Vitória. Quando chega na imprensa da Bahia, vai dizer, ó, teve no São Paulo, é novo, não fez o time. Já começa assim. Porque é impressionante isso, o poder, O né, que eu torci- de o que eu torci- cancelamento que a imprensa pode dar também. O que eu Porque a torci- gente via nas manchetes assim, Carpini não tem perfil para time grande. Carpini, isso diz a torcida, Sim, né? sim. Entre aspas, diz a torcida que Carpini tem que entender que agora é outro eu tava cenário. vendo- É difícil, não, é né? Por exemplo, Isso quando eu torci difícil. pro Léo Condé, né, que é treinador do meu querido Vitória, ele bateu várias vezes na trave na Série B, né? Com o Sampaio Correia, veio com Vitória, ganha a Série B. Aí até o comentário que trabalha com nós aqui, o Piperno. O Piperno fala, ó, é uma coisa nova agora pro Léo Condé, a Série A do Campeonato Brasileiro. Ele é acostumado com a Série B. Eu digo, mas e o Abel? Ele era acostumado com o quê? Exatamente. O Milito sabe o quê que é Campeonato Nacional? O Milito sabe o quê? Isso causa insegurança também no Sabe próprio. o que acontece, Lívia Vampeta? Treinador é treinador. Não adianta falar treinador de Série A, treinador Não, é treinador, treinador, gente. pô. Treinador, Tem que a hora que ele comandar o- começar a trabalhar, ele vai montar estratégia, ele vai enxergar o adversário, a leitura de jogo. Treinador é treinador. A imprensa aí, vamos falar da imprensa. A imprensa que rotula. Não, esse treinador é de Série B, esse treinador é de Série A. Exatamente. Não é isso, treinador é treinador. Deixa o cara trabalhar, o cara consegue desenvolver. Por isso que dentro do Brasil, os caras falam, não tem treinador no Brasil. A gente foi se capacitar, aí os caras ficam fazendo do curso uma chacota. O curso da CBF é horrível. Nem não vale sei na o quê. Europa, né? Meu, pô, brincadeira. Não é isso o curso. Quando eu fiz o curso da CBF, eu fiz até a licença Pro. O curso da CBF trazia gente de fora, né? O cara português, alemão, trazia um monte de gente. O curso era bom pra caramba. Só que a imprensa fala, não, esse curso da CBF é ruim. Aí entra outra coisa também, né? Aí você pega o Renato e fala assim, eu vou pro futevôlei. Porra, só que o Renato foi fazer o curso. Entendeu? Então precisa valorizar o que a gente tem. O que eu acho em relação Exatamente. à CBF, nada contra o curso, tudo. O que eu acho assim, por que o curso dos argentinos que está do lado vale na Europa e o nosso não vale? É isso que eu questiono a CBF. De não lutar por isso, Por né? isso. O curso que você tem, sua licença Pro, poderia te dar o direito de trabalhar. O dos argentinos dão. De Sim, trabalhar na Europa. Por exemplo, aqui no Brasil chegou um tempo de ter só o Mano Menezes, eu acho que foi para Portugal. Fez a UEFA. Fez lá. a UEFA. E aquele treinador que surgiu aí que trabalhou no Atlético Paranaense, trabalhou no Santa Cruz. Ele mora em Portugal. Eu sei Né, que trabalha né? na Milton, Ferroviária. Milton Leite. Não. Mendes, né? Milton Mendes. Mendes. Eu acho que o Milton. chegou uma época que dizer, ó, só o Milton Mendes e o Mano Menezes estão capacitados, ou se não os treinadores de seleção. No caso do Filipão, que já foi de seleção. Sim, aí sim. dá o gabarito de você treinar os clubes europeus. E os cursos dos argentinos te dá o direito de trabalhar na Europa e o nosso não. Vamp, isso eu posso falar para você porque eu faço parte do sindicato, faço parte da FBTF. A CBF ela tem que passar via Conmebol para você ir via UEFA para poder validar o nosso curso. Para o curso ter equivalência lá na Europa. Hoje a questão é, se você trabalhou 5 anos na Série A do Campeonato Brasileiro, você consegue trabalhar na Europa. O que vai acontecer?
O Vampeta foi contratado lá pelo Benfica. Se o Benfica entrar na federação, não, eu estou trazendo um treinador, ele tem a licença Pro do Brasil e eu estou validando o meu treinador aqui. A federação vai aceitar. Agora, se eu te contratar e não fizer absolutamente nada, a federação portuguesa vai falar, não, o Vampeta não está apto a trabalhar aqui. Entendeu? Foi o que aconteceu com o Turra, foi o que aconteceu com o PC Guzmão. O Turra foi agora para Portugal, né? Mas ele saiu, né? Saiu, ficou 6 jogos, só que quem assinava era o auxiliar. Entendeu? Mas o que acontece? O clube tem que fazer o caminho. Ao clube... Tem que fazer o caminho. Porque poucas pessoas sabem disso. Até quem trabalha na imprensa não sabe. Até a gente brigar, conseguir. Porque assim, a verdade, a briga é de você levar para a Conmebol, e brigar com a UEFA para poder validar. O nosso questionamento, por exemplo, os caras que vêm trabalhar aqui no Brasil, os caras têm que ter que nem o do Corinthians, ele não tem a licença. Quem assina é o Bruno Lazzaroni. Mas só que ele fica lá de treinador, só que ele é auxiliar. E ninguém questiona, entendeu? Né? A gente aqui, fica muito... E vocês que têm cursos, e que têm... Por exemplo, assim, Sérgio, você que faz parte dessa comissão. O Milito chegou no Atlético Mineiro. Ele entrou no BID. Aqui a gente exige... Teria que exigir a licença. Tanto que, eu estou falando agora do menino do Corinthians. Ele não tem a licença. A licença UEFA dele está chegando ainda. Não é nem que ele tenha, porque a UEFA, aí que está o questionamento nosso, enquanto treinador e enquanto instituição lá da FBTF, o cara chega aqui no Brasil, se ele não tiver a licença Pro, ele não deveria ficar no banco. Por quê? Porque no momento a gente não é aceito lá. Né? Se tivesse reciprocidade, aceitou lá, aceita aqui, acabou. E não tem. Então, enquanto não tem, o cara não poderia ficar no banco, entendeu? Essa a nossa briga ainda, enquanto a FBTF, o Sindicato de São Paulo, essa a briga. Agora, você vai fora, você tem 5 jogos, você tem 10 anos de profissional, se o clube for na federação, você vai trabalhar normal. Não, porque eu estou falando assim do Milito, que o Milito chegou agora. O do Corinthians, ele já está aqui no Brasil pelo menos uns 3, 4 anos. Sim, né? Ele trabalhou no Curitiba, já trabalhou no Atlético Paranaense e no Cuiabá. No Cuiabá. Já tem um... Então, a deles... Imagina a dele, e do Milito que está aqui na Argentina, porque vale. Então, aí que a CBF que tem que brigar com os caras, porque tem que ser igual a nossa lá. E falta esse apoio, inclusive, para vocês, né? Para a nova geração também, que chega e quer oportunidade, né? De crescer e trabalhar, porque, Lívia, Vampeta, tem treinador brasileiro bom aqui. Claro que tem. Tem treinador brasileiro bom. Só que você, por exemplo, a gente está falando do Carpini. Se é um treinador estrangeiro que está no São Paulo, na mesma situação do Carpini, os caras calma, tem que ter paciência. Agora. Olha quantos jogadores estão machucados, ele não consegue montar um time. Então tem que ser igual, o tratamento tem que ser igual. E eu concordo com você quando você fala, a imprensa que levanta as coisas, porra. E aí, um vai falando, hoje você pega a rede social. Você vai na rede social ver um monte de coisa. Os caras... Eu tô aqui indo para 14 anos na PAN como ex-atleta, não sou formado em jornalismo. Trabalho aqui, eu falo sempre, quem derruba o treinador é a imprensa. Você começa a meter o pau, o torcedor escuta, vê programa de televisão, já vai pro estádio envenenado, começa a fazer a pressão, mesmo, sabe o que acontece? O dirigente não vai segurar nem a pau. Quem vai querer brigar com o Independente, com a Gaviões, com a Mancha? Porque é aquilo que eu estava falando. Eu não vi nenhum torcedor do São Paulo falar que queria a cabeça do Carpini. Eu vi aonde? Na imprensa. Eu vi nas páginas lá. E aí que eu fui perguntar para os torcedores. Ou seja, eu também fui uma fonte de botar essa sementinha na cabeça. O cara pode não ter pensado, mas falei, mas pensando por exemplo, você bem, pega, né? Você Pode pega, ser. Você pega o Ramon Dias, né? Jogador do caralho, jogou muita bola. Treinador do Vasco. O Ramon Dias, argentino. A imprensa carioca, a imprensa brasileira, hoje com essa globalização toda, o Ramon Dias chegava assim, nós não vamos abaixar, nós não vamos cair. Os caras achavam aquilo o máximo. E o Vasco, na última rodada, ele teve uma hora que ele estava caindo, teve uma hora que foi o Santos, depois é do Bahia, daqui a pouco sobrou pro Santos, na última rodada. Se é um treinador brasileiro, não vota mais pro ano seguinte, para dirigir o time. Exatamente. Sim. Não vota. E os caras achavam aquilo do Ramon Dias, não vamos abarrar, vamos ficar. Toda a imprensa, porra, ele é confiante.
Mas sempre ele fala assim, o Ramon Dias está fazendo um mau trabalho. Sabe o que acontece? A torcida do Vasco, que é aqui a maior do país, ia para São Januário e olha que fez isso. Né? Chegou a bater, pegou vários jogos no Centro do Santos. Se a imprensa fala que ele é ruim, a torcida compra a briga e fala que ele é ruim. É isso mesmo. Como a imprensa fala assim, não, ele fala que o time é guerreiro, Ele que é não vai borracha. cair, não sei o quê. Dentro dessa situação que você está falando, Vamp, o Barbieri que antecedeu ele, isso passou por isso, pô. O Barbieri passou novo. por isso. O Barbieri, a torcida não podia ver o Barbieri, pô. Isso E mesmo. o Vasco com o Barbieri era um time, com o Ramon chegou o reforço. Chegou e não muito. conseguiu andar. Né? E continuou a mesma coisa. E o Barbieri foi massacrado, cara. Agora mesmo, o Vasco foi eliminado pelo Nova Iguaçu. Se é um treinador brasileiro, não fica pro Brasil. Se é um treinador brasileiro, assim, não é se é um treinador, não fica pro brasileiro, começar o E brasileiro. você viu os dois jogos? Nova Iguaçu engoliu o Vasco. Engoliu. Pô, Amassou. jogou pra caramba, meu. Nós estamos falando do Vasco, e com todo respeito ao Nova Iguaçu. Né? Agora, Sim. eu concordo com você. E é isso que eu questiono. Só dá o mesmo tratamento, né? Isso que É você questiona. lógico, Só pô. dá o mesmo tratamento. Trata igual, meu, dê as mesmas condições, fala a mesma coisa. Meu, a gente fala aí vamos aumentar o discurso. Nós falamos da seleção brasileira. Não, precisa trazer estrangeiro para a seleção brasileira. Não, nós precisamos melhorar aqui a nossa fala dentro dos clubes e pôr um treinador. O Dorival, para mim, foi uma ótima opção. Né? O Fernando teve lá com toda aquela confusão de interino e não ser interino, que o menino do Real ia vir, não veio, não sei o quê. Só que o Dorival é a melhor opção. Né? Foi a melhor opção, tá aí. É um cara que vai ajustar. Você vê que em 2 jogos, sem tempo para treinar, a cara da seleção brasileira foi outra coisa. Né? E é isso que a gente precisa dentro dos clubes. É oportunizar o treinador brasileiro, dar tempo para o cara trabalhar, para o cara poder desenvolver, que não vai ter problema nenhum. É só a gente ter tranquilidade. Você acha que o top 12 do Brasil, que a gente viu aí, que a gente tem o top 12, você acha que não dá para ter mais gente daqui? Com certeza. Mas tem agora de pau pra cacete aqui, professor. Vamos nessa aqui. Tem uma história aqui, tem as perguntas aqui que a gente tem que ler também, né? Conta essa pra nós aí. No título com o Ceará, Sérgio Soares foi comemorar com a torcida e abraçar os torcedores e perdeu seu relógio caríssimo que levou de presente. É o relógio que ganhou lá no Mundo Árabe, não? Aquele tá guardado. Aquele tá guardado. Como foi essa história aí? Você campeão com o Ceará, Não, como foi? Foi no tetracampeonato, né? Ano do centenário do Ceará, nós fizemos a final com Fortaleza, ganhamos o título, porra. E a torcida organizada do Ceará fica atrás do gol, e eu subi a escadinha lá no final, tô comemorando com os caras lá, tô com o G-Shock. Eu tô vendo um cara me abraçando, mas tô sentindo o cara puxando o relógio. E eu tô falando pro cara aqui, pô, tão puxando o meu relógio, o cara não entendia, tá todo eufórico. Estão puxando meu relógio e eu tentando puxar e o cara puxando. E aí foi tão roubando meu relógio. Como eu sou. Pum. Eu não acredito. Levaram o relógio embora. Eu falei, pô, Que sacana. Você foi campeão cearense, campeão baiano. Fala aí dos pô. seus títulos aí. Pô, fui campeão, subi com o Santo André em 2008, pro Campeonato Brasileiro. Fui campeão da 2 com o Santo André em 2008. Cheguei na final contra o Santos e por um detalhezinho nós não batemos campeões paulista em 2010. Fui 5º colocado no Campeonato Brasileiro com o Atlético Paranaense, né, numa campanha espetacular. Né, e aí o Paulo Baier, eu falo até hoje pro Paulo, falei, Paulo, porque o Carpegiani não botava ele, eu cheguei e falei assim, velho, você vai jogar todos os jogos, quando você estiver cansado, você me avisa. Renovou o contrato por mais 2 anos. Eu falei, pô, você precisa de um percentual. Né, aí, trabalhei no Japão, colocamos 7 jogadores na seleção olímpica no Japão, no Cerezo Osaka. Voltei pro Brasil, cheguei... Bateu na trave 2 vezes para ser campeão do Nordeste, que fui campeão baiano, fui vice-campeão da Copa do Nordeste com o Bahia, vice-campeão com o Ceará, campeão baiano, campeão cearense, agora fui campeão com a Portuguesa. Acesso com o Barueri. Acesso com o Barueri, campeão com a Portuguesa agora. Então, assim, quando a gente está falando muito mais bagagem. Precisamos de uma oportunidade, né, Lívia? Essa é a verdade, porque o currículo contribui para isso. Né? São quase 20 anos de carreira. Essa aqui é boa. Essa aqui você vai se amarrar. O quê? Essa aqui é uma das melhores. Eu tô lendo aqui e digo, não é possível isso. Olha lá. No jogo contra o São Bernardo... no jogo São Bernardo contra o São Paulo. Você pediu para um atleta aquecer. Eu acabei de ler. E ele não tinha levado o jogador pro jogo e deu bronca. Aconteceu aí. Nós estreamos no São Bernardo contra o 15 de Piracicaba no domingo, né? No domingo à noite. Não, explica essa história. Aí perdemos de 2-1, aí na semana nós fomos
ia jogar com o São Paulo no sábado, o São Paulo jogou na terça no Pacaembu, eu fui ver o jogo, eu, o auxiliar e mais o diretor, e aí eu olhei assim e falei, pô, dá pra gente fazer alguma coisa contra o São Paulo, né? Tá, beleza, vamos pro jogo sábado. Tá, estamos lá jogando, o Caleri perdeu o pênalti, o Ganso fez o gol, 1-0 São Paulo, foi, empatamos o jogo, viramos o jogo, tal, lá, 3-1. Aí eu cheguei pro Denis e falei, Denis, vamos botar o fulano. Daí ele veio aqui no meu ouvido assim, ô Serjão, você não convocou? Falei, como não convocou, Denis? Temos que botar o cara. Como é que o cara não tá aqui? Denis que jogou muito, parceiro ele também. Não tinha convocado o menino, que era um volante que eu ia fechar, né? Você não levou e tá nada. Falei, Denis, vamos vai botar estar o maluco, pô, você não trouxe o cara. Aí ele veio no meu ouvido assim, bem devagarzinho, eu falando pros caras, Denis, chama o menino lá. Aí o Denis veio aqui no meu, Serjão, você não botou o cara, não tá convocando. Vai, como não convocou? E eu não tinha convocado o volante, mas é que a gente tava ganhando 3-1 do São Paulo, acabou. O Balsa era o treinador. Aí que eu falo. Nesse ano, o São Paulo, com o Balsa, era extremamente irregular. E ele foi mantido lá. Nós ganhamos dele de 3-1. Você acha que falta também tempo para os treinadores conseguirem mostrar serviço dentro dos times? Sem dúvida. E você foi treinador do Carilli e do Fernando Diniz, não chegou à seleção, o outro aí chegou à final, eu falo pro Carilli que eu parei um jogador meia boca e o futebol ganhou um baita do treinador. Treinador dos dois, contato com eles. Eu tenho contato com o Carilli, o Fernando Diniz é irmão, né? O Fernando Diniz, quando ele subiu no Juventus, eu já estava no profissional. Quando ele não atende, ele retorna. Dá uma dura nele e fala, Pedro, tira o gol. Quando ele não atende, ele retorna. E assim, o Fernando Diniz é um cara que eu tenho muito carinho. O ano passado eu fiquei 10 dias lá no Fluminense, lá com o Fernando, acompanhando os trabalhos. O Carilli, recentemente, eu falei com ele que tinha um menino que estava passando um período de depressão em Santista, pediu uma camisa para ele, atendeu prontamente, mandou, já mandei pro menino. Então são pessoas assim que a gente tem uma ótima relação, são caras que foram meus atletas. O Fábio nós jogamos junto, ele foi meu jogador, e o Fernando também, jogamos junto, foi meu jogador. São caras que são gente do bem. O futebol, eu falo assim, o Vampeta foi meu atleta. Qualquer lugar que eu encontro ele, é essa mesma reciprocidade, é especial. É um cara do bem, um cara que trata a gente super bem, e toda a história que ele tem dentro do futebol. Quando ele foi meu jogador, a gente demorava mais na resenha do que no treino. Terminava antes do treino, durante o treino e pós-treino. Isso eu posso imaginar. Não à toa é o rei da resenha. Aqui tem umas perguntas legais, eu gosto de fazer as minhas, mas tem que... Depois do jogo na final contra o Flamengo, o Santo André foi para um restaurante no Rio de Janeiro, né? Foi. E aí, conta como foi essa aí. Foi. Nós chegamos no restaurante lá, o Branco estava lá. O Branco tá aqui. Nós entramos, o Branco levantou. Tem que levantar todo mundo aí e aplaudir. Aplaudiu todo mundo levantou. E tinha os flamenguistas lá, levantaram e aplaudiram o Santo André. O Branco foi... Porque ninguém falou, cara, o Santo André não tem como ganhar do Flamengo. E aí o restaurante inteiro levantou, batendo palma pra galera lá. Foi bacana, foi bom. Foi bom porque foi né? Total. Foi show de bola. Aí não tem uma aí, que lá na Arábia, não tem uma na Arábia aí que eu vou contar uma aqui. Vai, conta aí. A gente quer saber as histórias. Conta aí que eu vou mandar a Lívia procurar outra aí. A gente acabava o jogo lá no Hilal e o torcedor na Arábia é normal, né? Vim te beijar, né? É normal, isso é normal. Vem, cumprimenta com um beijo e tal. Mas você era ídolo lá, né? Eu tinha moral lá, tinha moral. Sei que torcedores corriam atrás do carro. Todo mundo fala assim, né, Lívia? Os filhos ganhavam presente, né? Muito. Não pagava nada, né? Era tudo... E aí eu andava sempre de agasalho. Só que o torcedor, os caras vinham, Habib, I love you, vinha, beijava. Até teve um dia lá que veio um maluco lá, veio com, Sérgio, I love you, pum, me deu uma bicoca, eu falei, puta, meu, falei, que isso, meu. Depois disso, eu só andava com a agasalha aqui, eu botava aqui. Mentira! Assim. Olha o que é. É muito... Pode beijar. Eu nunca tomei tanto, eu joguei no Kuwait, ela chegava... Habib, toma-lhe beijo. Beijo. Isso mesmo, E assim lá, isso é normal. É normal, toma-lhe beijo. Beijo no nariz. O beijo no nariz já era íntimo, hein? Era íntimo. Aí é íntimo. E esse negócio que o Santo André tinha uma... antes dos jogos, cantar um hino... No vestiário. Santo André, em 2003, nós começamos isso porque assim... O Santo André tinha uma certa dificuldade, negócio de transporte e tal, era o ônibus da prefeitura. E dentro do ônibus, quando o ônibus começava a andar devagarzinho assim, a gente
a gente cantava o hino de sacanagem, né? Cantava o hino de sacanagem. E o que nós fizemos? Pô, como começou a jogos mais pesados, nós, antes da reza, começamos a cantar o hino. E isso, tô falando de 2003, nós estamos em 2024. Até hoje, os caras cantam o hino antes do jogo. Antes da reza, canta o hino e depois começa a reza. E foi uma coisa que começou lá com o Luiz Carlos Ferreira e a gente de sacanagem no ônibus. O ônibus da prefeitura demorava, pegava uma subidinha de nada. Aí nós começávamos com o hino. Santo André do Coração. E aí o ônibus ia. Então começou a dizer, pô, o hino dá força, né? Aí nós começamos a cantar o hino no vestiário. O Santo André canta até hoje. Pô, eu sei o hino do Santo André até hoje. E é obrigado a cantar. Tem jogador que chega lá, fala, porque ninguém está acostumado com isso. Tem jogador que chega lá, o cara, pô, não, toma um CDzinho aí e tal. Tem que cantar o hino. Escuta aí. E todo mundo canta o hino até hoje, mas foi 2003 que a gente introduziu lá no Ramalhão. E agora esse ano, né? Bateu na trave aí com a Juve, né? Puto, Juju, agora faltou pouquinho. Faltou pouquinho. Foi contra o Noroeste, né? Foi contra o Velo. Contra o Velo. Nós perdemos o primeiro jogo na Javari de 1-0, empatamos lá 0-0. E o Velo que foi campeão, né? E o Velo foi campeão, acabou subindo. Em cima da Portuguesa Santista. Em cima do Noroeste. Ou do Noroeste. Né? A Portuguesa Santista, porque eu lembrei do do Sérgio Guedes. Puta, teve infarto, coitado. Futebol tá fácil pra treinador. Não tá né? fácil. Mas assim, foi um momento legal, porque é o ano do centenário do Juventus. Né? O Juventus quando eu cheguei, o Juventus estava brigando para não cair. Nós conseguimos resgatar o Juventus uma situação importante dentro do campeonato. Classificamos entre os 8, passamos pela Ferroviária, que era a favoritaça. Né? Joga a Série C a D. Joga C. Né? Chegamos na semifinal, mas foi um detalhe que faz parte do futebol, que quase que deu para o Juventus, mas o mais importante é que o Juventus está voltando a ser um moleque travesso e é importante que o Juventus o ano que vem aí chegue aí para vai jogar a Copa Paulista? Vai jogar a Copa Paulista. Eu torço para que dê tudo certo, né? Dê tudo certo. Olha, a gente vai chegando ao fim aqui dessa resenha espetacular com o Sérgio Soares, ele que é ex-atleta, ex-jogador e hoje é um técnico de futebol, que já trabalhou com o Vampeta, então a resenha aqui poderia render mais 3 programas aqui. Com o Carilho é um monte, viu? Tem história aqui para contar, viu? Muito obrigada aí pela participação, por esse carinho. Valeu. Vamp, valeu, mais uma resenha aí com o Vampeta e a gente se vê na próxima. Reis da Resenha é Realização Jovem Pan News.